estamos aqui com a presença do Padre Alessandro Mendonça, ele que é hoje responsável, né, pela paróquia Nossa Senhora de Aparecida, religioso vocacionista da paróquia Nossa Senhora de Aparecida. É com muita alegria que a nossa missão Canção Nova recebe o Padre Alessandro aqui nos visitando, né? Uma alegria imensa para nós. Queremos desejar ao Senhor um bom dia. Bom dia, Andréa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Canção Nova. A alegria é minha. Desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui, para a gente estar trabalhando um tema tão importante e muitas vezes desconhecido ou falsamente conhecido pela comunidade, a comunidade católica, mas é um tema que também atinge a todos, não só a comunidade católica, A gente percebe que atinge a tantas outras pessoas que não são católicas. É verdade. Desde o início aqui, conversando com o Padre Alessandro, eu fui logo com a primeira pergunta para ele, hoje aqui falando para nós sobre exorcismo. Como é que acontece? Como é que se dá? E eu aqui com as minhas perguntas, fui logo dizendo para ele, Padre, como é que o sacerdote, ele percebe nele esse ministério? Ele falou assim, não é o sacerdote, é o bispo. Eu falei, louvado seja Deus. Nós vamos aqui então para este momento de catequese, nós Sim. podemos assim dizer, falando um pouquinho aí para você sobre o que é claro, seria uma demanda bem grande para nós, Padre, Sim. se fôssemos abrir aqui os microfones para falarmos, mas vai ser muito bom também esse momento e eu quero muito contar com a sua atenção, você que está em casa, para a gente ouvir direitinho esse momento aí, esse bate-papo aqui com o Padre Alessandro, já dizendo, nossa rádio está à disposição para o senhor voltar quantas vezes o senhor quiser, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Então. Queremos já perguntar para o senhor nesta manhã, quem pode realizar um exorcismo? Se o ministério não é o sacerdote quem sente, como é que ele se dá? Como é que acontece? Fala para nós. Eu penso que nenhum padre iria se oferecer para exercer esse ministério, Porque é um ministério exigente, muito exigente, porém importantíssimo também. Depois que a gente começa a exercer, a gente percebe a importância que ele tem. O quanto que a gente pode ajudar as pessoas que chegam até nós, e são muitas pessoas, e como disse, não só pessoas da nossa fé, que participam da nossa fé, pessoas católicas, mas pessoas também de outros crédulos, e de outras situações, de outras realidades de vida, Então, quem pode exercer o exorcismo? Primeiro, para exercer esse ministério, é necessário que o padre seja nomeado pelo bispo. Então, é uma nomeação do bispo, nenhum padre pode exercer o ministério de exorcismo sem essa nomeação. A igreja aponta alguns critérios, ou seja, também não é assim de qualquer forma que o bispo vai lá, olha para alguém e diz, você vai exercer esse ministério. Mas a igreja tem algumas, eu diria, exigências ou alguns critérios. Um dos critérios exigidos pela igreja é que seja um padre que cultive uma vida de oração. A gente crê que todos os padres cultivam uma vida de oração, mas que tenha, de certo modo, uma piedade um pouco maior, que acredite também na questão da força sobrenatural, até do espírito maligno, do espírito mau, porque infelizmente a gente sabe que tem bispos e padres que não acreditam, e até dificultam o exercício desse ministério. É um pouco pecado dizer isso, mas é uma realidade. Sim. Então tem que ser alguém que tenha também um pouco desse conhecimento, e acredite de fato nessas situações, que seria exigente o ministério, exigido o ministério. Depois que também o padre escolhido, ele tem um conhecimento na área psíquica. A gente sabe hoje que muitos casos que chegam até nós não são casos de exorcismos, a grande maioria, mas casos realmente ligados ao psíquico, doenças psíquicas, como a esquizofrenia, bipolaridade e tantas outras doenças. A gente lembra que o Brasil, o nosso país, ele é o primeiro no ranking, de pessoas ansiosas, o terceiro em pessoas depressivas, me parece que o quarto ou quinto em pessoas que acabam tirando sua vida, suas vidas, o suicídio. Então, quer dizer, a gente não pode lidar com o ser humano fragmentado, a gente lida com o ser humano na sua totalidade. Então, esse é eu diria assim, uma exigência que hoje a igreja tem, para exercer esse ministério. Primeiro, tem que ser nomeado pelo bispo. Segundo, tem que ter esses critérios, uma vida de oração, até porque o ministério não é fácil, é um ministério que exige realmente do padre, daquele que exerce, e um conhecimento
né, não diria tão básico, um conhecimento um pouco profundo na área psíquica. Até para poder saber discernir se aquilo ali mesmo é porque senão você pode atrapalhar a vida da pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente vai ver mais à frente, vou falar um pouquinho, mas assim, se o padre, né, ele não tem um conhecimento na área psíquica, ele pode acabar atrapalhando a vida da pessoa. Ele pode dizer que ali é uma ação, né, diabólica, é uma possessão, e na verdade aquilo não passa de uma doença psíquica. Apesar, né, eu quero aqui também deixar muito claro para os ouvintes da Canção Nova que, né, a dificuldade espiritual, ela caminha muito junto com a dificuldade psíquica, né? Ou seja, elas estão muito ligadas. Dificilmente alguém que tem um problema espiritual, né, não tenha também um problema psíquico. E dificilmente uma pessoa que tem problemas psíquicos também não afeta a dimensão espiritual. Então, quer dizer, agora, claro que nem tudo é, né, possessão. Sim, sim. Nem tudo é possessão. Diante de tudo isso, quando então, ou alguém está com alguma pessoa em casa que está vivendo algo nessa realidade, quando é que eu sei que eu preciso procurar um padre exorcista para essas situações, realidades que eu posso estar vivendo dentro de casa? Olha, André, essa é uma pergunta importantíssima, porque eu tenho sido procurado demais, né? E assim, não é que eu não queira servir. Eu até gostaria de ter mais tempo, mas tenho que lembrar a todos que eu, além de estar, né, exercendo esse ministério, né, também estou pároco, né, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, como bem lembrou você. Tem uma responsabilidade. Estou vigário provincial de minha congregação no Brasil, quer dizer, entre tantas outras funções. Mas eu quero dizer o seguinte, né, olhe bem, primeiro, temos que levar em consideração que os sacramentos, de modo especial o batismo e o sacramento da penitência, são exorcismos. Sim. São exorcismos. Não são o que nós consideramos dentro do conhecimento, né, vamos dizer assim, da igreja, ou do ensinamento da igreja, exorcismos grandes, mas são exorcismos, né? Então, temos que levar em consideração isso, né? Um dos mais importantes exorcismos se chama a confissão. Verdade. A confissão, onde a pessoa se liberta de fato quando ela faz um caminho, um itinerário verdadeiro, consciente, arrependido, né, com a intenção de mudar de vida, é o maior dos exorcismos. Depois existe a oração de libertação, que inclusive a Canção Nova, né, sabe fazer muito bem, né? A oração de libertação, né, que ela pode ser realizada por qualquer padre ou mesmo por um leigo, né? Que é muito válido a oração de libertação. E alguém pode perguntar, Padre Alessandro, quais são as orações de libertação? O Pai Nosso. Sim. Né? O Pai Nosso, o Santo Rosário, né? A maior oração de libertação é a missa, a Eucaristia, né? A oração de libertação serve para o que chamamos de pequenos exorcismos. Pequenos exorcismos. Então, só deve, de fato, pelo menos só deveria procurar um padre exorcista quando diante de uma eminente necessidade de uma possessão diabólica, né? Onde será necessário utilizar o que o manual dos exorcistas, né, chama de exorcismos grandes. Entendo. Exorcismos grandes. Então, depois de todas as tentativas, né, e a situação continua, então foi feito, né, orações de libertação, a confissão, né, a confissão, né, que eu acho muito difícil alguém estar, né, de certo modo tomado, né, possesso pelo inimigo, se ele tem uma vida de oração e se ele tem uma vida de comunhão constante. É verdade. Né? Então é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Não é impossível. Então o primeiro passo é esse, né? Então esses são os primeiros passos. Muito bem. Então tem essa parte que cabe ao sacerdote, mas nós vamos supor, como pais de família, né, temos uma situação relacionada com os filhos. Sim. Nós temos orações em casa que nós mesmos, como pais, podemos administrar. Sim. E depois eu costumo dizer o seguinte: deve ser antes de procurar o padre exorcista, a pessoa, antes de procurar a mim, deve procurar o seu pároco. Entendeu? Que não é o que está acontecendo.
Não é o que está acontecendo. Está indo direto lá para... Está indo direto lá, meu telefone não para, né? Não é, como eu disse, não é que eu não queiro atender. Mas, ou seja, o processo, diria assim, mais natural seria procurar o pároco. Porque o pároco tem que escutar o seu fiel. O pároco tem que conhecer a situação do seu fiel, né? E o caminho mais correto seria o pároco, depois de fazer um percurso, ele mesmo indicar a pessoa para procurar a mim, procurar o padre exorcista. Porque ele vai ajudar também nesse discernimento. Porque, se é caso de possessão ou não. Ele já vai fazer um processo que já me tira diria assim, dessa missão. Dentre eles, a própria confissão. Dentre eles, a própria confissão, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Porque senão a gente confunde muito as coisas. Então, você que está passando por alguma dificuldade, alguma situação que você acha que existe, né? Né, existe alguma intervenção do inimigo, procure o seu pároco. O primeiro passo que deve procurar é o seu pároco, né? Fazer uma boa confissão. Fazer uma boa confissão, pedir ao pároco que o acompanhe, que o oriente, né? E no último caso, é que o próprio pároco é quem deveria, de fato, nos indicar a pessoa, né? Enviar a pessoa para isso, né? Diante do que o senhor está trazendo, acontece aí, então, no caso de sobrecarregar toda uma situação e daqueles que procuram pouquíssimas pessoas estarem relacionadas com a questão aí dessa possessão. Sim. Diante disso, quantas pessoas que procuram ali, depois que se passa por essa, vamos dizer, essa triagem, é a palavra que vinha mesmo à minha mente, estão realmente possuídas? Pouquíssimas. Olha só. Raríssimas. Nesse período que eu estou de 2 anos, né, para 2 anos exercendo esse ministério, eu, assim, considero possessão 3 pessoas. 3 pessoas. Né? Pouquíssima diante de tanta gente, né? Ou seja, são coisas que poderiam ter sido resolvidas há menos tempo. Sim. Porque ali o senhor tem uma demanda, tem uma agenda ali para atender. Sim. Né? E poderia ter sido resolvida mais rápido. Poderia ser resolvida dentro da sua própria paróquia, na conversa com seu pároco, como a gente já falou, na confissão, nos sacramentos, né? Ou seja, poderia ter resolvido de tantas formas. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: todos nós sofremos a intervenção do inimigo. Todos nós. Todos os dias, né? A todo momento. Porque né, até o próprio ato de pecar, né, o próprio ato das tentações, isso é intervenção do inimigo. É verdade. Né? É ele que de fato está, né, intervindo para que a gente possa de fato cair no pecado. Sim. Agora, isso não significa possessão. Né? Graças a Deus, nós não somos possessos, né? Nem vamos permitir que isso aconteça com a nossa vida. Mas a intervenção do inimigo, todos nós sofremos. É uma consequência do pecado original. E consequência também, não só do pecado original, mas também consequência, muitas das vezes, do nosso descaso para com os sacramentos. Né? Para que diante de uma realidade a pessoa já possa ir ali observando, existem sinais típicos de uma possessão? Sim, né? É importante isso porque, por exemplo, isso serve também para os padres, né? Para os padres, para os leigos que coordenam grupos pastorais, para a Canção Nova, Sim. né, para os encontros da renovação carismática, né? Porque é o seguinte, o que é que o manual nos ensina? O manual de exorcismo, né? Ele vai dizer que há sinais típicos, né? E os previstos pelo ritual são 4. A aversão ao sagrado. Sim. Então, a pessoa que tem aversão ao sagrado, falar línguas desconhecidas ou mortas, né? Então, línguas desconhecidas ou mortas, ter uma força extraordinária que vai além da natureza da pessoa. Isso posso citar alguns casos, né? Por exemplo, de pessoas que estão seguras por 8 homens, né? E esses 8 homens fortes, uma menininha pequena, uma jovenzinha, né, bem franzina, e esses outros 8 homens não segurar e ela subir as paredes, né? E isso a gente sabe que não pode, não tem condição. O ser humano não tem essa força. Não tem. Né? Mesmo com toda a força do psiquismo, que a gente sabe que o psiquismo do homem é muito forte, é muito potente, mas tem coisa que a gente vai detectar que não tem condições.
né? Não existe essa condição. Então, essa força extraordinária que vai além da natureza da pessoa, da natureza humana, né? E o conhecimento de coisas ocultas, escondidas. Então, algumas revelações, né, que você sabe que aquilo não seria do mundo natural. Sim. Né, do mundo natural. É algo que está para além do natural. Então, esses 4, né, eu diria assim, esses 4 sinais típicos, né, são os que o manual do exorcismo nos ensina. Claro que existem outros que a gente tem que ir percebendo, porque o inimigo ele se esconde. Né? Eu queria ter tempo para falar sobre esse tema também. Sim. O inimigo ele se esconde. Por exemplo, quando o inimigo ele vê um padre exorcista, ele não se manifesta fácil. Ele tem como camuflar ali a situação. Ele se camufla, porque ele não se manifesta fácil. Né? Para ele se manifestar, é preciso ter a oração de libertação, é preciso ter a unção, é preciso ter uma certa, né, um certo ambiente religioso para que ele possa se manifestar, porque ele se esconde do padre exorcista, principalmente do padre exorcista. Você chega, ouve detalhes desse tipo, de pessoas, aí tá assim, tá assado, você chega lá, a pessoa tá normal, não tem nada, por isso a importância do acompanhamento. Amém. Diante dessa realidade, depois que se percebe que ali é mesmo um caso de exorcismo, uma sessão só? Por quanto tempo aquela pessoa precisa estar ali mais próximo daquele sacerdote para que... É uma coisa também séria, porque é muito difícil numa sessão só. E vai depender muito, né, de cada realidade. Vai depender de cada realidade, né? É muito difícil numa sessão só, eu diria não numa sessão, mas numa celebração do exorcismo, né? Porque, assim, depende muito de cada pessoa. Muitas vezes a pessoa dá muita brecha ao inimigo. Né? Então, naquele momento você consegue, de certo modo, livrá-la daquela situação, mas ela acaba vivendo uma vida, né, que abre brechas para o inimigo. Né? Então é muito difícil. Padre Gabriel... depender muito de como ela corresponde. Ao tratamento. Padre Gabriel disse que tinha exorcismo de 20 anos na experiência dele, né? Que é o considerado exorcista do Papa. Sim. Então, quer dizer, exorcismo de 20 anos. Pessoas que passaram 20 anos para poder se libertar de fato daquele espírito maligno. Então, quer dizer, é muito difícil apenas numa celebração do exorcismo acontecer, né, de vez, né, a libertação. Agora, é possível, porque, claro, a graça de Deus, ela age, né, quando a pessoa se abre a esta graça, ela age. E quais são esses passos, né, diante ali daquele momento ali para o exorcismo ali? Quais são os passos, né? Qual é o processo para essa realização? Então, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, o ato do exorcismo se vale de rituais, palavras, oráculos e é baseado em ensinamentos da igreja para expulsar espíritos malignos, né, das pessoas, lugares e objetos que são supostamente possuídos, né, ou atormentados por eles. Né? Então isso é importante deixar. O processo é muito parecido com uma terapia. Sim. Né? Porque, por exemplo, a pessoa chega, né, padre, tá acontecendo isso comigo, tô tendo visões, escutando não sei o que, né? Ou seja, cada um chega com seus problemas, né? Então, a pessoa muitas vezes parece que ela quer ouvir do padre a seguinte frase: você está possuída pelo demônio. Eu particularmente fico pensando, meu Deus, era a última coisa que eu desejava de ouvir de alguém. É verdade. Né? Porque se alguém disse para mim, você está com doença psíquica, você está com ansiedade elevada, você tem indícios, por exemplo, de esquizofrenia, para mim seria muito mais tranquilo de acolher do que alguém dizer para mim que eu estou possuído pelo demônio. Porém, tem gente que sai, né, da nossa conversa um pouco, eu diria, revoltado, triste, porque queria ouvir do padre que ele está
é possuído. Parece algo assim, né? Tão... Né? Como se fosse algo tão fácil, né? Como se mexer com o inimigo, com algo que está além, né? da nossa realidade humana, sim, né? Fosse tão fácil assim, né? É muito mais fácil passar por um psiquiatra, né? Muito mais fácil cuidar da doença, da doença mental, da doença física, né? Resolver os nossos conflitos pessoais, do que dizer que a gente está possuído, né? Mas parece que seria a vontade de muitos, né? Então, a gente como primeiro... se fosse viver algo assim diferente, passando por uma situação como essa, né, padre? Quando a gente está fugindo da realidade... Eu tô rindo porque é uma situação tão delicada, mas tem hora que eu digo, meu Deus, como é que alguém pode desejar isso? Né? Como é que alguém pode me imaginar, né, que está possuído pelo demônio? Né? Que parece que seria o caminho mais fácil de resolver, né? E não é, não seria, né? Então a gente faz um processo terapêutico. Por exemplo, padre, você faz logo a celebração do exorcismo no primeiro encontro? Não. Porque primeiro que a gente, né? Primeiro que a gente não pode banalizar. Isso. Né? É um sacramental, né? E que não pode ser banalizado. Segundo, porque a gente sabe que tem que ter um caminho, tem que ter um itinerário. Então, primeiro a gente acompanha, né? O processo é muito parecido com a terapia, como eu já disse. A gente escuta a pessoa diante do quadro apresentado, fazendo caminhos, né, de vários encontros, para chegarmos a uma compreensão mais verídica da situação, né? É recomendado pela igreja que a pessoa seja também acompanhada por profissionais de saúde mental, né? Que dê um parecer técnico, né, sobre aquela pessoa. Aí já entra uma certa complicação também, né, padre? Sim. Porque além do sacerdote, teria que ter um psicólogo, né, dentro da área aí também. E esse também teria que ser alguém que, de certa forma, comungue com aquilo que o sacerdote também acredita, né? Sim. Na verdade, a igreja trabalha com a ciência da seguinte maneira. Até quando vai fazer a canonização, quando vai canonizar um santo, é dessa forma. A ciência chega até aqui. Um exemplo, né? Alguém que está sendo tratado de uma doença, de uma situação com um psiquiatra. O psiquiatra, ele tem a medicação, trabalha com medicação. Sim. Diferente da gente, né, terapeutas, que trabalha mais com, né, a terapia. Então, quer dizer, ele, de certo modo, vai chegar um momento que ele vai dizer, olha, padre, eu passei esse remédio que seria eficiente para o caso dele. Mas não acontece. Não tem melhoras. Não Ou acontece, seja, tem algo aí além disso. Não acontece. Então, quer dizer, o profissional, mesmo que ele não seja um profissional de fé, né, de caminhada, ele tem essa consciência de que a medicação que serviu para A e para B não serve para aquela pessoa, efeito com aquela. E já passou por outras medicações, já passou por outras realidades e não conseguiu. Então tem alguma coisa que a ciência não consegue responder. Aí já seria também uma forma de identificar... um laudo. Sim. Um laudo, ele não vai dizer, o médico nunca vai dizer que a pessoa está possuída, né? Possessa, mas é um laudo que nos ajuda muito. Verdade. Nos ajuda muito, porque, né? Por exemplo, por isso que a igreja tem essa preocupação hoje de nomear um padre que também tenha conhecimento psíquico, na área psíquica. Porque imagine, como eu dizia no início, como que a gente pode atrapalhar uma vida de uma pessoa, né? Se a gente chegar em todos os casos, e dizer assim, não, é possessão. A pessoa não vai procurar o médico, a pessoa não vai procurar, né, a saúde mental, cuidar da saúde mental, e isso só vai protelando e causando mais ainda, eu diria, um desastre muito grande para a vida da pessoa, não só para a vida da pessoa, como para a vida da família. É preciso ter um equilíbrio, né? Eu tenho dito que, e falei até, né, a alguns irmãos padres, o quanto que esse ministério é importante, porque assim, esses dias eu, né, uma experiência, né, de pouco tempo, eu ouvi uma pessoa que gastou 700 mil reais com candomblé, pai de santos. Quanto mal, né, a igreja poderia estar evitando, né, com o atendimento de pessoas nesse nível, né? Porque alguém que chega contando certas histórias, por exemplo, no espiritismo, o que é que eles vão falar? O que é que eles vão dizer? Não, você está, é o karma,
você está possuído por espírito de A de B, você não está sabendo lidar, você tem um dom especial e não está conseguindo né, desenvolver. Quer dizer, nunca que vai dizer que é um problema psíquico. Nunca. Então a gente não pode cair no extremismo, nem negar a possibilidade de uma intervenção do inimigo, que ele age realmente, mas também não negar a possibilidade de uma doença psíquica. Por isso a importância do itinerário, do acompanhar, porque a gente deve olhar o ser humano na sua totalidade e não apenas, vamos dizer assim, nós enquanto padre, a gente não pode hoje mais ver o ser humano só na dimensão religiosa. A gente tem que tratar o ser humano na sua dimensão total, enquanto pessoa. Eu diria, se a igreja investisse mais nesse ministério, quantas pessoas a gente podia estar ajudando e evitando que procurasse esses lugares. Verdade. Né? Para, de fato, não saírem tão prejudicados, tão atormentados. Porque se já chegam atormentados, mais atormentados ficam. Acabam saindo. Né? Acabam saindo. Então, é um ministério muito importante. Né? Não só no campo da espiritualidade, mas também no campo, né, do psique, né, no campo da humanidade das pessoas, né? Então a igreja, como eu falei, pensa no ser humano como todo, visa a libertação integral da pessoa, né? Busca entender o caso e ajudá-lo em todas as dimensões, né? Então é isso que a gente tem feito. Eu tenho uma pequena equipe de psicólogos e psiquiatras que, quando necessário, me ajudam. Que bom! Né? Porque é também uma orientação da igreja. Sim. Porque, por exemplo, eu não posso acompanhar terapeuticamente todo mundo. Como é que eu vou acompanhar terapeuticamente todo mundo? E você, como a gente acabou de falar, né, a segunda pandemia é a doença mental. Verdade. Né? Então, como é que eu vou acompanhar todo mundo que chega, né, de forma terapêutica? Não tem que ter uma equipe mesmo. Quem pode pagar, paga, né, a terapia. Mas quem não pode pagar, o que é que a igreja pode fazer? Não vai poder deixar aquela alma sofrendo. Tem que dar uma ajuda para ela. Né? Então, o ministério do exorcismo é, antes de qualquer coisa, a misericórdia de Deus. Né? A misericórdia de Deus para com o homem na sua fragilidade, é a ação de Deus para libertar a pessoa de forma integral. Né? Não podemos só ver esse ministério como realmente um ministério para, né, vamos dizer assim, expulsar demônios. Claro, também, né? E é o principal fato. Sim. Né? Mas a gente deve acolher a pessoa na sua integridade. E devolver para ela a dignidade. Muitas vezes, né, de estar no meio ali, né, no seio da família ali junto, sim, convivendo como todo mundo. Sim. Que bom, padre. Padre, que pena. Nossa, passou muito rápido. Mas já queremos deixar aqui aberto para quando o senhor quiser. Pode vir, pode participar conosco, viu? O Alô Bahia e tantos outros programas durante a semana. Para nós é uma alegria imensa, né? Eu fico esperando o convite de vocês. Quando vocês me convidarem, eu venho. A Amanda já está sabendo disso e a Aline também. Mas uma alegria muito grande, viu? Queremos deixar aqui em aberto para que o senhor nos possa falar, porque aqui também pertence, né, a paróquia de Aparecida, e com certeza muitos paroquianos, para falar desse novo tempo que nós, né, como paroquiana também, eu digo, queremos viver na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no nosso novo santuário, e abrir aí os nossos programas para que o senhor possa estar falando aí para nós, tá bom? Obrigado, eu acredito que agora, pro mês de novembro, né, estará iniciando. A gente, com a graça de Deus, inicia o novo templo, né? Agora, a partir do dia 6 de novembro, a gente já está, de fato, iniciando o novo templo. A missa de 18 horas do dia 5, né, que é o primeiro domingo de novembro, será a última missa nesse templo antigo, né, o templo velho. E com a graça de Deus e a ajuda dos paroquianos, a ajuda dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, a gente inicia a obra tão sonhada a partir agora do início de novembro. Um marco, né, para a paróquia, né? Porque nós temos um espaço muito fragilizado, né, um espaço que correspondeu ao seu tempo, mas que não corresponde aos tempos atuais, como por exemplo a questão da altura, da iluminação, da ventilação e mesmo o espaço encolhido
para, né, o grupo, né, para os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Então a gente quer atender essas questões e também quer atender, né, uma outra questão que eu acho que é muito prioridade, que é a questão arquitetônica de dar, né, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas não só a paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas, né, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, a Vitória da Conquista, uma igreja com ares de igreja católica. Amém, amém. Muito obrigada, padre. Volte mais vezes, viu? Para nós é uma alegria imensa poder acolhê-lo aqui. Eu que agradeço, né? E espero ter ajudado aí a tantas pessoas que estão nos ouvindo, né? A rádio Canção Nova, nesse programa Bahia. Alô, Bahia. Alô, Bahia. E dizer assim, estou, né, disponível para qualquer hora, qualquer momento que os paroquianos estiver, aqui, né? já mandando, mensagem, para que o senhor venha mais vezes. Olha, aqui é Daiane da Vila América. Olha Convide aí, o padre aqui Daiane, mais vezes, né? Também a comunidade Ribeirão aí na sintonia conosco, também pedindo para que volte Que mais bom. vezes, padre. E espero ter ajudado, porque é um tema, eu diria assim, desconhecido. Desconhecido. Né? É um tema desconhecido, porém muito importante. Necessário. Né? E ajudar as pessoas a entender o processo, né? Para que também a gente possa não, eu diria, como eu disse há pouco, cair nos extremos, né? Aquela atitude de descrença, de achar que também não há uma intervenção do inimigo, que o inimigo não, né? Como já ouvi até de pessoas de igreja, não tem esse poder. Não é verdade, né? O inimigo tem sim esse poder e a gente lida com isso, né? Principalmente agora depois desse ministério, né? Mas também não demonizar tudo, né? Verdade. Então é preciso não cair nesses extremos, né? Por isso a importância de uma vida pautada na oração, né, padre? Por isso a importância de uma vida, né, pautada na oração, no sacramento, na caminhada da igreja. E eu digo a você que está nos ouvindo, que muitas vezes não tem uma vida de igreja, ou quem sabe até não seja nem católico, cuidado, né? Cuidado, né? Quando sentir qualquer coisa, né, tiver, né, com algum problema, procure a igreja, procure o padre, procure se orientar, né? Para que de fato não se torne vítima de muitos espertalhões aí, né, que acabam de fato enganando as pessoas. E sem contar também, a se tratar dos sacramentais, nós pais também devemos ter em nossa casa, né? Ali a água benta, né? A água benta, a água exorcizada, né? O sal exorcizado. Né? É bom lembrar também. que eu não falei, mas por exemplo, sei que o meu tempo já acabou, mas assim, o primeiro exorcista da arquidiocese é o bispo. Sim. Né? Isso todo mundo sabe, eu esqueci de falar. O bispo é o primeiro exorcista. Depois, né, ele tem a necessidade, então ele nomeia um padre para ajudar. Então, quer dizer, a gente também tem a água exorcizada, que ajuda muitas pessoas. O povo tem muito procurado lá na matriz, em Aparecida, e eu tenho ouvido de muita gente, né, o efeito, né, desse sacramental. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, minha querida. Eu volte mais vezes, para nós é uma alegria muito grande. Amém. Viu? Deus abençoe a todos.